nós precisamos dos vossos conhecimentos de história. Portanto, nossa aula de hoje eu vou precisar do seu conhecimento de história. Provavelmente o professor Edson Roberto já deve ter falado para vocês da Grécia Antiga. Falou ou não? Alô? Ele falou sobre a Grécia Antiga? Falou. Sim, falou. Então, vocês têm conhecimento acerca daquilo que nós vamos abordar, tá? A questão é o seguinte, a filosofia surgiu na Grécia, todo mundo sabe disso, tá? Todo mundo já sabe que a filosofia surgiu na região chamada Grécia Antiga, surgiu na região chamada Ásia Menor e depois migrou o pensamento para a própria Grécia e Esparta, principalmente Atenas. Ok? Então, o desenvolvimento do período helenístico, ou helenismo, ou helenístico, tá? Falou esse termo, utilizou esse termo, helenístico, tá? O helenismo refere-se à cultura grega. Então, helenístico, período helenístico, é o período em que houve a fusão da cultura greco-macedônica com o restante da cultura oriental. Ou seja, nós tivemos uma expansão de pensamento, uma expansão de ideias que levou ao desenvolvimento do Império Macedônico. Então, nós temos aqui a Macedônia, tá? Lá por volta do século IV a.C., a Macedônia aproveita que a Grécia estava enfraquecida, a Grécia enfraqueceu devido à Guerra do Peloponeso. Se vocês estão ligados no contexto de história, a Guerra do Peloponeso foi a guerra travada entre Esparta e Atenas para estabelecer a hegemonia na Grécia Antiga, em toda a Grécia Antiga, para ver quem iria dominar a região da Grécia Antiga. Ou era Esparta ou seria Atenas. Então, devido a essa disputa, houve um enfraquecimento do poder político, poder militar dentro da Grécia Antiga. Aproveitando esse enfraquecimento, tá? Felipe II, rei da Macedônia, daqui dessa região, ele aproveita o enfraquecimento militar da Grécia, aproveita e invade a Grécia, pela chamada Batalha de Queroneia. Então, nós temos a invasão da Grécia pelo exército macedônico. E, a partir daí, nós temos a fusão da cultura greco-macedônica, porque a partir desse momento, tá, toda a Grécia passa a estar sob o controle, sobre a administração dos macedônicos. E, a partir da morte do rei Felipe II, o filho dele assume o império. E o filho de Felipe II foi nada mais, nada menos do que Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre o Grande. Tá? Então, Alexandre Magno, ele comanda o desenvolvimento do Império Macedônico, a expansão do Império Macedônico. E essa expansão viria através de uma fusão cultural. Então, olha aqui nesse mapinha. Tá? A conquista da Macedônica começou primeiro na Grécia, da Grécia expandiu para a chamada Ásia Menor, tá? A região que hoje nós chamamos de Turquia, da Ásia Menor desceu para a região da Palestina, tá? Toda essa região da Palestina, chegou até o Egito, do Egito retorna à região e chega até a antiga Mesopotâmia, que hoje nós conhecemos como Iraque. Tá? Antiga Mesopotâmia, deixa eu voltar, cliquei errado. Tá? Na antiga Mesopotâmia. Da antiga Mesopotâmia, expande a região toda em direção à antiga Pérsia, que hoje nós chamamos de Irã. Então, da Macedônia, passa pela Grécia, chega à Ásia Menor, ou Turquia, chega à Palestina, chega ao Egito, chega à Mesopotâmia, hoje atual Iraque, de lá expande para a Pérsia, tá? Hoje atual Irã. Da Pérsia chega até os limites, até as fronteiras máximas, básicas, até a fronteira da chamada Índia. Então, essa região toda foi conquistada por Alexandre o Grande. Tá? E por onde Alexandre o Grande passava, ele fundava uma cidade com o nome de Alexandria. A mais famosa é a chamada Alexandria do Egito, onde ficava a Biblioteca de Alexandria. Mas da Ásia Menor
até a Índia, por onde ele passou. Se ele fundou cidades, fundou a cidade com o nome de Alexandria, tá? Em sua própria homenagem. E, ao mesmo tempo, por onde ele passava, tá? Ele fundava uma cidade e ele mesclava a cultura, tá? A cultura greco-macedônica, tá? A língua grega com a língua local. Então, houve um respeito às culturas locais. Então, nós temos, assim, um envolvimento muito grande da cultura macedônica com as culturas locais, um respeito muito grande da cultura macedônica com as culturas locais. Inclusive, Alexandre, ele casava os seus generais, casava os seus militares com nativos, tá? Com pessoas da região conquistada. Então, ele pensava que, com isso, ficaria mais fácil de controlar a estrutura política, a estrutura militar da região. Então, o período helenístico tá, e vai do século, aproximadamente do século IV antes de Cristo até o século I antes de Cristo. Tá? Ou seja, o período de expansão da cultura greco-macedônica e a fusão dessas culturas com a cultura local. Isso permitiu, tá, uma fusão não só da cultura, não só do idioma, mas também do conhecimento, mas também do pensamento. E a partir daí surgem correntes de pensamento cuja a principal função era alcançar a chamada ataraxia. Por favor, gravem essa palavra, a ataraxia. A ataraxia significa paz de espírito ou imperturbabilidade da alma, ou seja, alcançar a tranquilidade de espírito e, a partir daí, obter a felicidade. Então, o objetivo dessas filosofias, ou desses pensamentos, ou dessas correntes de pensamentos que surgem dentro do período helenístico, o objetivo delas era alcançar a felicidade, estabelecer a felicidade nas ações e no dia a dia dos indivíduos, ou seja, então, designa-se por helenístico, do grego, helenizen, tá? Falar grego. Então, por onde Alexandre passava, por onde o Império de Alexandre passava, ele estabelecia a língua oficial, a língua grega. Então, viver com os gregos. Período da história da Grécia compreendido da morte de Alexandre da Macedônia, em 323, tá? E a anexação das penínsulas gregas, das ilhas de Roma, em 147. Caracterizou-se pela difusão da civilização grega numa vasta área que se estendia do Mar Mediterrâneo até a Ásia Central. Mar Mediterrâneo, nós estamos falando da região da Macedônia e da Grécia, até a chamada Ásia Central, precisamente aquilo que nós falamos, a região da Índia, certo? Então, a partir desse momento, nós temos uma fusão, tá? Uma reunião de elementos culturais, de elementos militares, de elementos artísticos, de elementos científicos, de elementos filosóficos, mas a base disso tudo era o pensamento grego. Tá? De modo geral, o helenismo foi a concretização do ideal de Alexandre, de levar e difundir a cultura grega aos territórios que ele conquistava. Então, o objetivo de Alexandre era a expansão da cultura grega. E isso ocorre a partir do momento que há uma fusão, um desenvolvimento das ideias do pensamento grego, nós temos, a partir daí, nós temos essa fusão de ideias, essa fusão de conhecimento, essa fusão de ciência, tá? Foi naquele período que as ciências particulares tiveram seu primeiro grande desenvolvimento, bem como as filosofias individuais. Foi o tempo de Euclides, o tempo de Arquimedes, tá? O cinismo, ceticismo, epicurismo e estoicismo. Por favor, nós vamos trabalhar as chamadas filosofias helênicas. Dentro dessas filosofias helênicas, nós vamos estudar o que foi
O cinismo, o que foi? O ceticismo, o que foi? O epicurismo e o que foi o estoicismo. Essas são as chamadas correntes das filosofias helênicas, ou seja, as novas correntes de pensamento que passam a surgir dentro das ideias, dentro da concepção de um novo mundo, de uma nova fusão. Aí a palavra vai ser assim: cosmopolismo. O homem agora, ele não pertence somente a uma cidade. O homem, ele pertence ao mundo. E esse cosmopolismo está buscando sempre a chamada ataraxia, ou seja, imperturbabilidade da alma, ou seja, a paz de espírito. Então, o helenismo marcou o período de transição e o domínio do apogeu de Roma, até a ascensão de Roma. Então, o Império de Alexandre, o Império Macedônico, o helenismo acaba com a expansão do Império Romano. Ok? Mas as influências continuam até depois da queda do Império Macedônico, ou seja, as influências que Alexandre o Grande promoveu foram imensas e permanentes no seu determinado período, tá? Na sua determinada época de atuação. Então, nós temos assim, como elemento do próprio pensamento da história, tá? Então, dentro da história, nós temos esse contexto: guerras do Peloponeso, tá? Vão enfraquecer a estrutura militar da Grécia. Os macedônicos, aproveitando a queda do poder hegemônico de Atenas, vão aproveitar e vão estabelecer um império, vão estabelecer a conquista do território da Grécia e vão expandir do Mediterrâneo, tá, para a Ásia Central. Então, esse contexto, toda essa região, ou toda essa estrutura que nós vimos, tá, toda essa região que nós falamos do Mediterrâneo até a Ásia Central, foi assim influenciada pelo pensamento grego. E de lá, tá, o pensamento local também influencia parte do pensamento grego. Então foram trocas recíprocas, tá? Tanto o pensamento grego influenciou o pensamento das outras regiões, como as outras regiões também passam a influenciar o pensamento grego, o desenvolvimento de uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Como, por exemplo, no período medieval, as filosofias de Avicenna e Averroes, nos métodos da medicina. Eles vão estabelecer uma influência muito grande sobre o pensamento e a medicina greco-romana. Então, a partir daí, nós podemos verificar que as influências foram muito grandes de Alexandre o Grande, tanto na Ásia Menor, na Palestina, no Egito, no Iraque ou na Mesopotâmia, tá? Na região da Pérsia e na região da Índia. Levando isso em consideração, nós temos que aproveitar e falar que, a partir daí, a expansão do Império Macedônico cessa, tá? O Império Macedônico não foi além da Índia. Na verdade, não chegou a conquistar toda a Índia, mas manteve-se dentro de uma estrutura de organização militar, política e cultural. Para manter essa organização militar, política e cultural, necessariamente houve, tá, a influência da população local. Então, alguns governantes, alguns líderes locais passaram a estabelecer um acordo diretamente associado ao poder de Alexandre o Grande, tá? Alexandria, o centro do conhecimento, tá, ok? O centro do conhecimento no mundo antigo. Então, nós temos assim, a cidade mais importante do helenismo foi Alexandria, chamada assim porque Alexandre a batizou com o seu nome. A antiga Biblioteca de Alexandria foi uma das maiores bibliotecas do mundo antigo. Ela floresceu sob o patrocínio da dinastia ptolomaica, ou Cláudio Ptolomeu, tá, do Egito, auxiliou no desenvolvimento e na formação da biblioteca. Tá? E existiu até a Idade Média, quando foi totalmente ou quase totalmente destruída por um incêndio casual provocado por Júlio César em 48 depois de Cristo, tá? Ao incendiar seus próprios navios para frustrar a tentativa de Aquilas, limitando sua capacidade de comunicação via marítima. Então, de acordo com Plutarco, o incêndio se espalhou das docas
para as docas e daí para a biblioteca. Ou seja, houve uma estrutura onde os próprios romanos começaram a destruir tudo aquilo que eles tinham conquistado, certo? Então, maior base de influência ou maior cidade de desenvolvimento cultural, tá? De desenvolvimento científico, de desenvolvimento do conhecimento dentro do período helenístico foi a chamada Alexandria do Egito, tá, ok? Por onde Alexandre passou, fundou e enviava exemplares de todas as regiões por onde ele passava. Então, isso era importante. Por onde Alexandre passava, ele pegava exemplares de livros, exemplares de obras, exemplares de ciência, exemplares de técnicas e tudo mais, e enviava para a Biblioteca de Alexandria. Lá foi assim a reunião de uma vasta quantidade de obras escritas do mundo antigo, certo? Para poder desenvolver e difundir as ideias do pensamento helenístico, ele mandou criar a Biblioteca de Alexandria. Então, a partir daí, nós temos o desenvolvimento cultural dentro do chamado mundo antigo, dentro do chamado período helenístico, tá, ok? Agora a gente começa, tá? O nosso tempo vai ser curto, mas a gente começa a analisar cada uma das filosofias helênicas. Nós vamos começar com o cinismo, tá? Eu posso afirmar categoricamente que digo todos nós, todo ser humano, tem um pouco de cinismo dentro de si, tá, ok? Então, assim, a ideia, o fundador do pensamento do cinismo é Antístenes, mas o maior nome dentro do cinismo é o Diógenes, tá? Vocês vão ouvir falar de Diógenes. Diógenes, ele passava o dia inteiro na porta de entrada de Atenas, dentro de um barril, sendo rodeado pelos cachorros, pelos cães, tá? E os cães lambiam suas feridas e para poder curar. Então, necessariamente, Diógenes é o maior nome, o maior símbolo do cinismo. E aqui na nossa projeção, nós temos a imagem do imperador Alexandre o Grande na frente de Diógenes, tá? Alexandre o Grande, passando por Atenas, conheceu Diógenes. Então, narra a história que Alexandre fez várias perguntas para Diógenes e Diógenes respondia com grande sabedoria. Até que Alexandre o Grande falou assim: como vós sois sábio, Diógenes, peça-me tudo que tu quiseres que eu te darei. Aí Diógenes teria respondido: saia da frente do meu sol. A única coisa que ele pediu era para o imperador sair da frente do sol dele, porque estava fazendo sombra em cima dele. Então, as ideias do cinismo é assim, tá? Não podemos agir conforme as convenções sociais. Ou seja, para o cínico é assim, ele age, ele procura o bem, ele faz o bem não porque é norma, não porque é lei, mas porque ele vai se sentir bem. Então, ele não vai fazer algo mediante as convenções sociais, ou seja, os acordos da sociedade ou as normas da sociedade. Então, por exemplo, você estuda não por ser uma convenção social, você estuda porque para você acredita que estudar vale promover algum bem. Então, é essa a ideia de Diógenes. Então, o cinismo foi uma corrente filosófica fundada por um discípulo de Sócrates chamado Antístenes, e cujo maior nome foi Diógenes, tá? Diógenes de Sinope, por volta de 400 a.C., que pregava essencialmente o desapego aos bens materiais externos. Cínico vem do grego kínikos, que significa como os cães, apelido este dado pelos atenienses a Diógenes, ou seja, você jamais pode estabelecer uma busca de algo que seja assim luxuoso, estupendo, maravilhoso, e você pode se contentar com aquilo básico que você tem, desde que você haja de acordo com a busca da felicidade. Daí a ideia da chamada ataraxia, tá? A ideia da ataraxia é assim: se você vai se preocupar
com as coisas luxuosas, se você se preocupa em ter ganhos muito altos, se você preocupa-se em ter uma vida cheia de luxo e você não consegue, você vai ficar com sua alma ou com seu espírito perturbado. Portanto, se você não busca, tá, glórias, honrarias, luxuosidade, pressupõe-se que você vai estabelecer uma ideia de normalidade e uma paz de espírito. Então, para Diógenes, você não pode agir de acordo com as normas sociais. Você tem que agir de acordo com o bem, a bondade, de acordo com a felicidade. Você não pode agir somente por ser norma, somente por ser lei. Você deve agir porque é bom e porque é útil. Ele dizia assim: sou uma criatura do mundo ou do cosmos, daí vem o nome cosmopolita, tá? E não de um estado e de uma cidade particular. Com o pensamento, Diógenes cunhou o termo cosmopolita, ou seja, cidadão do mundo. Então, eu não pertenço a uma cidade em particular, eu não pertenço a um estado em particular, eu pertenço ao mundo. Se eu pertenço ao mundo, por que eu tenho que obedecer às normas específicas de uma cidade? Certo? Então, essas ideias são fundamentais para a gente poder entender, tá, a questão do helenismo, tá? Ou a questão do pensamento helênico. Então, dentro do helenismo, a primeira corrente filosófica surgida foi o cinismo, tá ok? Agir de acordo com a busca do bem-estar e não de acordo com as convenções sociais. Para quem não sabe o que são convenções sociais, são acordos, são normas, são regras, são leis que são instituídas pela sociedade e devem ser seguidas por todos. Então, segundo Diógenes, eu não devo agir, eu não devo fazer algo simplesmente por ser lei, simplesmente por ser uma convenção. Agir de acordo com a busca da felicidade, tá? A busca do elemento que nós vamos chamar de felicidade. Então, através disso tudo, nós podemos estabelecer, tá, que as filosofias helênicas, elas têm um objetivo fundamental. O objetivo das filosofias helênicas é buscar a felicidade. Grava aí, por favor. Se tiver um material de anotação, anota aí, chamada ataraxia. Tá ok? A ataraxia é a imperturbabilidade da alma, tá ok? Então, eles buscavam a chamada paz de espírito, ou seja, a tranquilidade, tá? A busca do bem coletivo em relação a todos, certo? Aproveitando que o Matheus Braga já adiantou, tá? Eu vou pedir para vocês abrirem a câmera de vocês para eu poder ver o rostinho de vocês, por favor. Abram a Eu já câmera de liguei, né, vocês. Ronei? Já, você eu já vi, Matheus, sem problemas. Quem tem câmera, por favor, abra a câmera. Matheus Bossai, E quem não Letícia, tem bom câmera? dia. Pedro Maia, bom dia. Giovanni, bom dia. O Enzo, bom dia. Tá? Luísa Novaes, bom dia. Bruna Brand, arrumando o cabelinho, tá bonita, Bruna, bom dia. Tá? Isabela Risuto, bom dia. Cadê o sorriso? Sorria aí, Isabela. Isso, parabéns. Fernando Maciel, bom dia. Isabela Vec, bom dia. Cadê o sorriso? Nossa, que sorriso falso, meu pai do céu, tá? Então, maravilha. Quem mais? Eduarda Lancini, Ana Clara. Fazendo os Murilo exercícios aqui Queiroz, já, Ronei. tá dormindo, Murilo? Tá dormindo, Murilo? Fala sério. Pedro Maia, João Vitor Maia, bom dia. Mariana, bom dia. Tá? Todo mundo com cara de sono, meu pai do céu. Deixa eu ver. Amanda Andreotti, João Gabriel, Ninguém copiando nada. Enzo Calles, Como é que João você fala se Vitor, mexer a boca, hein, Braga? Fala, Eduarda Ronei. Lancini. Eduarda, bom dia. João Gabriel, bom dia. Giovanni, de novo, Giovanni. Ana Luísa, caiu várias vezes, né, Ana? Bom dia, tá? Então, para vocês, Jaime Neto, muito bom dia, Jaime. Gustavo, muito bom dia.
Para vocês, um bom dia, um bom almoço. Carolina, bom dia, bom almoço, tá? E até a próxima aula. Hoje não tem atividade no Classroom, tá? Luiz Rodolfo, sua cara tá mais feia que a minha, Luiz. Chaparro, e Ô, essa cara Ronei, de eu tô sono? presente aqui. Quem tá falando? É a única que eu tenho. O Rafael, tô vendo, o João Gabriel, tô vendo. Gente, um beijo para vocês, tá? Um bom resto de quarta-feira e boa aula. Tchau, tchau para vocês. Olha esse Arthur, meu Deus. Falou, Ronei. Falou, Ronald. Falou, Tchau, Ronei. tchau. Falou, Ronei. Beijo, 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 beijo. Falou, Ronei. Beijo, Um beijo bem gostoso pra você, Ronei. Beijo, 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 beijo. Beijo, 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 beijo. Tchau, professor. Tchau. Ô, Ronei, o Fernando tá dormindo. Nem percebeu que acabou a aula. Fernando Oi, eu tô Fernando. aqui. Ah, tá ali, Tá bom. tá dormindo. Nossa, ele tá dormindo. Tchau. Tava na cozinha tomando água. Nem percebeu que acabou a aula. Eduarda Tavares, Maria Gasal, tchau, tchau, tchau. Estão dormindo, ó, meu pai do céu. Então, Ronei. E aí, Ronei, tudo bom com Valeu, você? tchau, tchau, encerrando aqui. Não, Ronei, quita não. Ah,